bendizer-te-ei. Levantarei as minhas mãos, eu levantarei as minhas mãos, eu levantarei, meus lábios te louvam, vem dizer-te. Nós acabamos de cantar, soberano Deus, tua graça é melhor do que viver. É a mesma coisa, meus irmãos, que cantamos agora. Não tem como a gente cantar soberano Deus, poderoso Deus, de braço cruzado, cara fechada. Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele é poderoso. E a gente não pode entrar na presença dEle, trazendo todo o nosso mau humor. Porque Ele é o Deus que renova sobre nós fidelidade, bondade, graça, misericórdia. Ele merece o nosso louvor. Ele merece o nosso louvor. Eu não preciso bater palmas. Eu não preciso dançar. Se não é assim que meu coração se inclina para louvar. Mas eu posso bater palmas. E eu posso dançar. Como Davi fez na presença do Senhor. O que eu não posso, meus irmãos, é chegar para cultuar diante de um Deus que é grande, gracioso, e cruzar meus braços na presença dEle. Para Ele todo louvor, para Ele todo o nosso coração, para Ele toda a nossa exaltação. Isso que estamos aqui, para o louvor do Senhor. Que nessa noite, que nesse culto, você possa alegrar o coração do Senhor. Que amanhã, na sua segunda-feira, você possa alegrar o coração do Senhor. Sabe por quê? Porque é muito bom pertencer a um Deus de amor. É muito bom. Amém? Vamos cantar?
Jesus. É tão bom te sentir e andar em tua luz. Teu amor me constrange e me enche de paz. O que fizeste por mim, não esquecerei jamais. Quero andar em teus caminhos, cumprir teu querer. Quero sempre ouvir tua voz, em todo tempo obedecer. Pra teu louvor, tu me criaste. Quero sim louvar teu nome, sentir tua unção. Pra teu louvor, me transformaste. Agora, Deus de amor, meu prazer é alegrar teu coração. Pra teu louvor, tu me criaste. Quero sim louvar teu nome, sentir tua unção. Pra teu louvor, me transformaste. Agora, Deus de amor, pra teu louvor, tu me criaste. Quero sim louvar teu nome, sentir tua unção. Pra teu louvor, me transformaste. Agora, Deus de amor, meu prazer é alegrar teu coração. Quero alegrar teu coração. Meu prazer é alegrar teu coração. Quero alegrar teu coração. Meu prazer é alegrar teu coração. Quero alegrar teu coração. Meu prazer é alegrar teu coração. Aleluia. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Quero cumprimentar todos vocês que estão conosco, cultuando ao Senhor neste momento, nesta celebração, nosso culto de oração. Todas as quartas-feiras, neste horário, às 20 horas, nós estamos reunidos para buscar a presença do Senhor, para buscar a face do Senhor através da oração. Você pode colocar aqui no chat, através da nossa transmissão, os seus motivos de oração. Se você desejar escrever o seu motivo de oração, colocar o nome de alguém, coloca aqui, escreve aqui na nossa transmissão. Nós vamos, então, encaminhar estes nomes, estes pedidos de oração para as pessoas que estão inscritas, que são voluntárias no Ministério de Oração da nossa igreja, para que possam receber esses motivos de oração e possam, então, orar por estes motivos, possam orar pela vida de cada uma das pessoas que participam conosco através dos seus pedidos de oração. Que Deus possa visitar você, que Deus possa visitar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a buscar a presença de Deus agora, através da oração. Pai Santo, Pai querido, Pai bendito, nós queremos louvar, engrandecer o Teu santo nome. Exaltado, bendito seja o nome do Senhor. Nós Te adoramos, ó Deus, como a Tua palavra nos diz, na beleza da Tua santidade. Nós reconhecemos
a tua grandeza, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos que somente o Senhor é merecedor do nosso louvor. E nesta hora, reunidos mais uma vez em teu nome, apresentamos as nossas vidas, apresentamos, ó Deus, as nossas súplicas, apresentamos, ó Deus, os nossos motivos de oração, porque nós cremos que o Senhor tem olhado por nós. E nós, com confiança, nos apresentamos ante a presença majestosa do Senhor, para te louvar, para te adorar, para te exaltar. Nós, por tudo isso, te louvamos, te adoramos e te bendizemos. E oramos assim, ó Deus, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Quero louvar o nome do Senhor pela alegria de poder rever os irmãos, ainda que através da tela, depois de alguns dias de gozo de férias, voltando a estar com os irmãos aqui às quartas-feiras. Quero agradecer também aos nossos seminaristas e ao nosso irmão David também, nosso bacharel aí em teologia, que conduziu os nossos cultos de oração nas últimas quartas-feiras. Irmão David, também o nosso seminarista Renato. Que Deus possa continuar abençoando os nossos irmãos, abençoando suas vidas e seus ministérios. E quero convidar você, nesta hora, a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago. Lá no Novo Testamento, na carta de Tiago, nós vamos ler o capítulo 5. Abra a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5. Vamos ler do verso 7 até o verso de número 12. Abra a sua Bíblia e compartilhe com alguém que esteja ao seu lado na sua casa e vamos juntos ler a palavra de Deus. Por falar em compartilhar, se você não fez isso ainda, você pode fazer. Eu encorajo você a fazer isso. Envie o link dessa transmissão para outras pessoas, para pessoas do seu círculo de relacionamentos. Você pode copiar o link dessa transmissão ou enviar diretamente o link para o WhatsApp para seus amigos, seus familiares, ainda que não participem neste momento da celebração, quem sabe poderão acessar este link em outro momento e ouvir essa palavra, a palavra de Deus, e serem alcançados por ela, edificados por aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Tiago, capítulo 5, versos 7 a 12, nós lemos assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Amém. Que o santo e bendito texto da palavra de Deus possa alcançar os nossos corações. Aqui, meus queridos, nós temos uma série de recomendações, de exortações, de parêneses que nos encorajam, que nos estimulam a viver a vida cristã de forma digna, de forma responsável, de forma orientada de acordo com os princípios da mensagem do Evangelho que devem pautar a nossa vida. A carta de Tiago é uma carta
classificada por muitos estudiosos do Novo Testamento como sendo uma carta parenética, como eu disse, uma carta de exortação, ou seja, através dos seus ensinos ou do seu conteúdo, Tiago procura exortar os seus leitores através de um conteúdo profundamente alinhado com a mensagem do Evangelho, com a mensagem daquilo que Jesus Cristo ensinou. O mais provável, ao que tudo indica, e de fato não há razão para pensar o contrário, o autor da carta de Tiago é o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus. Aquele que, quando do ministério terreno de Jesus, juntamente com os outros irmãos de Jesus, não creram em Jesus enquanto Messias esperado, enquanto aquele que veio para salvar a humanidade, mas que depois da morte e ressurreição de Jesus, se converteu. E, ao que tudo indica e ao que tudo leva a crer por todas as testemunhas e por todas as evidências que nós podemos subtrair do próprio texto bíblico, como também pelas evidências externas, quando nós tomamos para o estudo da palavra de Deus, tanto a carta de Tiago quanto a carta de Judas foram, portanto, escritas pelos dois irmãos de Jesus. Este Tiago, inclusive, foi aquele que presidiu a igreja de Jerusalém, quando, do concílio daquela igreja, registrado em Atos capítulo 15. Esse Tiago, portanto, conheceu de perto, mesmo que a época da vida terrena de Jesus, com incredulidade, a mensagem do seu irmão, a mensagem de Jesus Cristo. Razão pela qual a mensagem ou o conteúdo da sua carta tem um alinhamento muito próximo com as palavras de Jesus, naquilo que ele fala no relato dos evangelhos, especialmente naquilo que está no Sermão do Monte, registrado nas páginas do Evangelho de Mateus. Há um forte apelo ético naquilo que Jesus fala no Sermão do Monte e naquilo que Tiago fala também na sua carta. Se os irmãos olharam com cuidado para aquilo que lemos, perceberam que o versículo 12 é basicamente uma repetição do versículo 37 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus, naquele texto, fala a respeito dos juramentos, e ele diz que o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não, o que passa daí procede do maligno, é quase que uma repetição daquilo que está aqui no versículo 12 do texto que nós lemos. Lá também, no Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 1, Jesus nos alerta que nós não devemos julgar uns aos outros para não ser julgados. Basicamente, aquilo que Tiago diz nesse mesmo texto, no versículo 9. Aqui nós temos, então, como eu disse, um forte apelo ético para que nós possamos saber como pautar a nossa vida. E, meus queridos irmãos, diante do que nós temos visto acontecer ao nosso redor, diante das pautas que estão em voga em nosso redor, em nossa sociedade hoje, nós como cristãos, nós precisamos, nós necessitamos, com muita sabedoria, saber como nos posicionar diante de cada uma delas e diante de todas elas. E é exatamente a palavra de Deus quem irá nos conduzir, quem deve nos conduzir nisto. O que deve pautar a nossa postura no mundo, o que deve pautar a nossa vida no mundo é a observância à palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós iremos encontrar base, substrato. Ela deve ser a fonte para que nós possamos nos posicionar diante das pautas que estão, repito, em voga em nossa sociedade hoje. E nós precisamos construir o nosso padrão ético de acordo com a palavra.
Sobretudo nos lembrando de que o mundo está como está e permanecerá como está, e a tendência é que continue como está e piore do estado que está para ainda mais, porque basta lembrar das palavras do apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 5, quando ele diz: o mundo jaz no maligno. Então, tudo o que acontece à nossa volta, tudo o que acontece no mundo, todas as mazelas, toda a perversidade, toda a podridão que está à nossa volta, até nos escandaliza, até nos entristece, até nos choca, mas não pode nos surpreender. Porque, infelizmente, é o caminho que o mundo toma por estar ensejado, por estar encravado no pecado. E o pecado, meus irmãos, só gera isso: depravação, destruição, perversidade, maldade, trevas. Então, nós, claro, não devemos nos tornar indiferentes a tudo isso, não podemos assumir uma postura de achar que é tudo normal, que é tudo assim mesmo, não há o que fazer. Não. Ao mesmo tempo, não podemos nos surpreender, porque esta é a tendência do mundo, e é a tendência que aí está. O que é que o senhor está querendo dizer com isso, então, pastor? O que devemos fazer? Devemos nos posicionar. O mundo não irá mudar, ele jaz no maligno, mas as pessoas podem ser transformadas neste mundo de trevas, neste mundo de destruição. A vida das pessoas pode ser impactada pela nossa postura, pela nossa posição, pela ética do reino que está presente nas nossas vidas. E aqui está um alerta para que nós saibamos como viver. Há algumas semanas, o pastor Nelson Pacheco esteve conosco durante o mês de junho, e em uma das suas mensagens ele pregou sobre como devemos ser um cristão impactante, impressionante, um cristão que impressiona. E ele dizia que, além de falar e de pregar o Evangelho, talvez nem todos tenham a desenvoltura da pregação pela palavra, todos têm a condição do testemunho através das ações, através da vida. É com o seu testemunho, da maneira como você se porta diante das situações da vida, como você age, como você reage. E aqui, o apelo a ser uma pessoa paciente, a ser uma pessoa perseverante, a ser uma pessoa que sabe lidar com as situações vivenciais, especialmente com os sofrimentos com os quais temos de lidar, contribui, influencia, talvez até de forma determinante, o nosso testemunho àqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos nos lembrar que cada dia que passa se aproxima mais a volta de Jesus, como o texto mesmo diz isto. Cada dia mais é um dia a menos até a volta de Jesus. E quando Cristo voltar, nós também sabemos, não haverá mais tempo de decisão, mais tempo de escolha. Jesus Cristo veio a primeira vez ao mundo como Salvador. Virá a segunda vez como juiz.
entre este lapso temporal da sua primeira à sua segunda vinda, é o tempo que nós, sua igreja, temos para testemunhar, para proclamar, para compartilhar através da nossa postura de vida a mensagem que nos transformou. E sermos pacientes, sábios, perseverantes, faz parte disto. O texto fala algo muito interessante, meus queridos irmãos, acerca da perseverança na vida cristã, da paciência. Eu gosto muito do versículo 10, quando Tiago diz: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Sempre bato nessa tecla e creio que você já sabe disso, mas nunca é demais lembrar. A felicidade do Evangelho não significa uma vida sem sofrimentos. Sempre digo que o Evangelho de Cristo não é o Evangelho da facilidade, é o Evangelho da felicidade. Nós teremos sofrimentos. E se nós sofremos por causa de Cristo, por causa do amor a Cristo, por causa do amor à palavra, glória a Deus por esse privilégio. Se nós temos que renunciar a nós mesmos, se nós temos que lutar contra nós mesmos, contra os nossos maus desejos, contra a nossa própria natureza, se nós temos que suplantar o nosso próprio eu por conta do Evangelho, glória a Deus por isso. E desenvolver a paciência como fruto do Espírito faz parte disto. Quando nós procuramos no dicionário a definição para o verbete paciência, nós encontramos a seguinte expressão: virtude de quem suporta males e incômodos sem queixumes nem revolta. Aliás, quando nós lemos lá o que Paulo escreve aos Gálatas, que classificamos como sendo o fruto do Espírito, ou seja, o resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nós, Gálatas 5, 22 e 23, a paciência está entre eles. Paulo fala sobre o amor, fala sobre a alegria, sobre a paz e fala sobre a paciência. Também quando escreve aos Colossenses capítulo 3, versos 12 a 14, Paulo diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E ele diz mais, versículo 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aliás, essa expressão do versículo 13, esta exortação do apóstolo Paulo aqui em Colossenses 3,13, se assemelha muito com aquilo que Tiago está dizendo aqui no capítulo 5, no versículo 8 em diante: sejam pacientes, fortaleçam-se, porque a vinda do Senhor está próxima, e não se queixem uns dos outros. Mandamentos recíprocos em Colossenses 3, mandamentos recíprocos aqui em Tiago 5. Perdoem uns aos outros, não se queixem uns dos outros. É o que nós devemos praticar, testemunhando assim que nós somos de Jesus. Quando nós miramos no exemplo de homens e mulheres cuja vida está registrada nas páginas da palavra de Deus, que nos inspira, que nos ensina, que nos exorta. Quando nós olhamos para o exemplo maior, o exemplo do nosso Mestre, do Senhor Jesus, nós vemos que nós podemos desenvolver uma postura digna diante do sofrimento, diante da acusação, diante da dor, diante do prejuízo. Sim, se nós, pelo amor ao Evangelho, pelo amor ao Senhor,
pelo amor ao nosso Deus, sofremos. Façamos isso com alegria no nosso coração. Quando escreve a carta aos Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Não apenas suportamos as tribulações, mas também nos gloriamos nelas, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O que o Senhor quer, meus queridos irmãos, é que nós sejamos crentes que tenham o caráter aprovado em Cristo, que sejam crentes não apenas íntegros, mas também maduros, crentes experimentados. E nós não podemos ser crentes experimentados se não suportarmos, se não passarmos e suportarmos os sofrimentos da vida. Somente ao passar por lutas, por dores, por sofrimentos e desenvolvermos a paciência, a perseverança, mantendo a nossa integridade, é que nós nos tornaremos maduros. É também Tiago que diz, nesta carta, no capítulo 1, entre os versos 2 e 4, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nós precisamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Nós precisamos crescer a cada dia na experiência com o Senhor. Nós precisamos depender do Senhor a cada dia. Versículo 11, Tiago lembra de uma personagem bíblica muito interessante, que é, para nós, exemplo de paciência, de perseverança. Aliás, isso se transformou até em axioma, em ditado popular, né? Paciência de Jó. Fulano tem a paciência de Jó. Diante da postura que Jó teve em relação aos sofrimentos que a vida o impôs. Embora tenha sofrido bastante, tenha se queixado bastante, Jó desenvolveu uma postura de integridade diante do Senhor. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. E quando nós olhamos para a vida de Jó, Jó que perdeu tudo, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua família, perdeu a sua saúde. O texto finaliza lá no último capítulo, falando sobre a restauração da vida de Jó, quando Deus restaurou a sua sorte. E Jó compreendeu que Deus é soberano sobre todas as coisas, que embora permita que o homem passe por determinadas situações e circunstâncias, isso não diminui a grandeza de Deus, isso não diminui o poder de Deus, nem diminui o amor que Deus tem por nós. O fato de passarmos por dores e sofrimentos não indica que nós somos menos ou mais amados pelo Senhor, porque o amor que Deus tem por nós é imensurável, independente das dificuldades pelas quais passemos. Jó então responde ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Jó capítulo 42. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E Jó finaliza dizendo:
Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O que definiu a experiência de Jó em relação ao seu Deus foi a sua aproximação, a sua intimidade, a sua dependência dele. O sofrimento de Jó o aproximou de Deus. O sofrimento de Jó o aproximou do Senhor. Os questionamentos que ele trouxe, o que ele derramou na presença do Senhor, toda a sua dor que ele apresentou, todos os seus queixumes que ele apresentou, o aproximaram do Senhor a ponto de ele dizer: agora eu conheço Deus, eu sei que ele é soberano, eu sei que ele é poderoso, eu sei que ele pode todas as coisas, eu sei que ele está no controle de tudo. E mesmo quando eu não consigo compreender, mesmo quando eu não consigo entender, mesmo quando eu acho que eu não vou suportar, eu sei que a misericórdia do Senhor está sobre a minha vida. E eu sei que a minha vida está segura nas mãos do Senhor. O crente, o cristão, o servo do Senhor, sabe que a sua vida está nas mãos do seu Deus. Sabe que até mesmo a hora da sua morte pertence ao seu Deus. Por isso ele vive de forma tranquila. Por isso ele pauta a sua vida pela palavra. Por isso ele leva esta palavra para que outros possam ser transformados por ela. Meus irmãos, o que está por trás das muitas pautas que vemos assolar o nosso país atualmente é a ausência de Deus, ou a distância, o afastamento de Deus. Nós precisamos brilhar como luzeiros neste mundo. Precisamos, através do nosso testemunho, mostrar o quão bom é viver ao lado do Senhor, que é cheio de misericórdia e de compaixão. Que Deus nos ajude a viver de forma paciente, perseverante, com uma ética elevada, a fim de impactarmos e influenciarmos aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar, meus queridos irmãos, nesse tempo de oração, nesse tempo de súplica ao Senhor. Nos lembramos daquilo que pudemos meditar na palavra de Deus hoje. Nós temos lutas, temos sofrimentos, como a canção temos por lutas passado, umas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Vamos confiar nisto, confiar nas palavras de Jesus, lá em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quero então continuar estimulando você a escrever aqui no chat o seu motivo de oração. Estes pedidos serão encaminhados, como eu disse, para o ministério de oração da nossa igreja, para que tenha alguém orando pela sua vida, pelo motivo de oração que você apresentar diante do Senhor. Por falar nisso, quero convidar você a estar conosco nesta semana, depois de amanhã, sexta-feira, em nossa vigília de oração. Estaremos aqui a partir das 8 da noite, de 8 até a meia-noite, das 20 horas até a meia-noite, mais uma vez buscando a presença do Senhor em oração. Se você estiver em Brasília, você é nosso convidado a estar aqui no templo e a estar conosco em oração. Vamos orar para as pessoas que estão enfermas. Vamos orar pelas pessoas que estão enlutadas. Vamos orar pelas pessoas que nesse tempo estão em deslocamento ainda de viagem. Muitas pessoas, por conta das férias,
escolares viajaram, algumas já retornaram, outras ainda estão viajando, estão retornando. Vamos pedir que Deus possa abençoar e cuidar de todas as pessoas. Vamos orar também pela vida dos nossos amigos e familiares que não conhecem a Jesus. Vamos orar pela conversão das pessoas, meus queridos irmãos. Não podemos perder tempo. Não podemos deixar de orar pela salvação das pessoas que estão ao nosso redor. Oremos. Pai santo, Pai querido, Pai bendito, nós mais uma vez estamos na presença do Senhor. Buscamos a Tua face com confiança, nos aproximamos do Teu trono da graça, conforme lemos a Tua palavra e buscamos a presença do Senhor, trazendo os nossos motivos de oração, suplicando a Deus que possas nos ouvir e nos atender conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Deus, olha para cada um dos meus irmãos e irmãs que está conectado conosco neste instante, que participa dessa celebração. Ó Deus, olha para a necessidade de cada um, que cada coração esteja voltado para a Tua presença, buscando a Tua presença com fé, com convicção de que o Senhor está atento às orações que fazemos diante do Senhor. Pai querido, nós sabemos que não merecemos o favor do Senhor. Sabemos que não merecemos, ó Deus, as misericórdias que são renovadas sobre nós a cada dia. Mas nós Te louvamos porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, sabemos que o Senhor tem sido fiel para conosco em todo o tempo. Visita, Senhor, as famílias, os lares, os casamentos. Visita, Senhor, os nossos idosos. Visita, Senhor, as nossas crianças, jovens, adultos, adolescentes. Oramos por cada pessoa da nossa igreja. Oramos por cada pessoa que é alcançada, Deus, pela nossa transmissão, por cada inscrito do nosso canal, por cada pessoa, Deus, que faz parte daqueles que são alcançados pelas nossas mídias sociais. Colocamos cada um em Tuas santas mãos. Oramos, ó Deus, por cada morador de Taguatinga, de Águas Claras, de Vicente Pires. Oramos por cada morador do Distrito Federal. Oramos pela nossa cidade e pelo nosso país. Oramos, ó Deus, pelas autoridades constituídas. Oramos, ó Deus, pelo presidente da República, pelos senadores e deputados federais. Oramos, ó Deus, pelos membros do STF, das demais cortes. Oramos, ó Deus, pelos governadores, prefeitos, deputados e vereadores. Pedimos pelas eleições municipais neste ano, que o Senhor possa conduzir, ó Deus, os destinos da nossa nação e que o Senhor possa usar homens e mulheres do Senhor como instrumento para conduzir, ó Deus, na esfera política, a nossa nação. Quero orar também, ó Deus, pelos enfermos. Ó Deus, visita, Senhor, aqueles que estão enfermos. Visita aqueles que estão acamados, aqueles que estão internados, aqueles que se recuperam de cirurgias realizadas, Pai. Nós oramos e clamamos ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, cura os enfermos, Pai, em nome de Jesus. Oramos também pelas pessoas que estão enlutadas. Ó Deus, como é difícil perder alguém que nós amamos. Traz consolo, Pai, traz conforto àqueles que estão enlutados. Oramos pelos desempregados, clamamos, ó Deus, abre portas aos Teus filhos, àqueles que necessitam, Pai, no nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão se deslocando em viagem, que estão de férias. Te louvamos por aqueles que, assim como nós, já pudemos ir e voltar. Muito obrigado por esse tempo de descanso. Continua abençoando aqueles que estão em gozo de férias, que estão retornando nos próximos dias. Deus, abençoe-os, ó Deus, sustente-os e que eles possam também chegar em paz. Pois a Tua palavra, Senhor, nos dá
a promessa do Senhor, que a nossa saída e a nossa chegada será guardada na Tua presença, e assim nós oramos e cremos, ó Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos sustente, que o Senhor cuide de nós, cuide, Senhor, dos nossos corações, das nossas mentes, dos nossos olhos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a testemunhar onde nós estivermos, para todos que estão à nossa volta, testemunhar do Evangelho, testemunhar com paciência, perseverança, temperança, alegria, amor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis no testemunho do Evangelho. Recebe o nosso louvor, recebe, ó Deus, a nossa adoração. Nós oramos assim, Pai, no nome santo, bendito, glorioso de Jesus, o Teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, o seu lar, que Deus abençoe o restante da sua semana. Se você puder, esteja conosco na sexta-feira, como eu disse, às 20 horas. Vamos ter esse tempo precioso de oração em nossa vigília. E se você puder, seja também conosco no domingo. Nós vamos ter a última aula da nossa escola bíblica de férias, ou a nossa escola bíblica de inverno, EBD de inverno. Pastor Rogério Moreira, tem sido uma bênção as nossas aulas nesse período, e neste domingo nós vamos ter a última aula sobre este tema tão importante: anunciar, acolher e discipular. Venha participar conosco. Não se esqueça também que nós estamos em plena campanha de missões estaduais. Ore por isso, mobilize outras pessoas e oferte para que o trabalho de missões estaduais possa crescer em nossa região para a glória e honra do nome do Senhor. Deus abençoe o restante da sua semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.